Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um videocast. Eu tô aqui com o Marcelo. Muito obrigada por concordar com essa entrevista para o nosso grupo. Eu sei que vai ser muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre o preconceito com as tatuagens dentro do mercado de trabalho. Então, vamos começar. Boa. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre as suas tatuagens, o que que elas representam para você, se tem alguma que tem um significado importante? O que que acontece? A tatuagem surgiu na minha vida, assim, de uma maneira meio atípica, porque quando garoto, né, eu tinha vontade de fazer tatuagem e tal, mas muito ficava naquele cenário da tatuagem de rena, de aquelas simples que a gente põe na água e tal, e nunca me interessei muito por tatuagem. Mas quando eu cresci, foi que os amigos começaram a fazer e tal, e começou aquilo a despertar em mim aquela curiosidade. Que antes era meramente uma condição de garoto, e quando a gente cresce, a gente vê que é um outro nível de arte que a gente está falando, e, e tem um medo também, né, da agulha, da dor. Então, quando meu irmão fez a tatuagem, eu comecei a me identificar com o processo e ver que não era um bicho de sete cabeças, eu mergulhei aí no mundo das tatuagens e acabei me tatuando quase todo. E, assim, para mim elas não têm efetivamente um significado. Acredito que para cada um seja simbólico a tatuagem, né? Não é algo, não é algo completamente fora da esfera que habita aquela pessoa. É algo que está inerente a ela, mas pelo menos para mim não necessariamente tinha que ter um significado, Sim. sabe? Só o sobrenome que eu fiz da minha mãe no braço, que foi minha primeira tatuagem, que eu fiz, acho que para poder ingressar no mundo da tatuagem em casa, sem muito problema. Eu acabei fazendo a minha primeira tatuagem com o sobrenome da minha mãe, que também é meu, Mota. E alguns me conhecem como Marcelo Mota. E daí foi aí que abriu a porteira, né? Que eu perdi o medo da agulha e falei, vamos agora começar a fazer, né? Então ali foi meus primeiros passos. Foram aos 15 anos, quando eu fiz minha primeira tatuagem, a segunda com 16. E aí cada momento da minha vida eu fui, eu fui vivenciando cada experiência da tatuagem, sabe? Os momentos, os personagens que eu gosto, representatividades no tocante à minha vida diária, os meus hábitos. Então, necessariamente, eles não têm um porquê, mas no fundo são simbólicos para mim, tem um significado. Eu acho até importante porque muita gente tem na cabeça de que tatuagem tem que ter significado. E isso é uma coisa assim que não necessariamente você precisa de um significado, alguma coisa querendo ou não, a tatuagem também é uma questão estética, é uma questão de gosto. Eu falo porque eu tenho tatuagens que são muito significativas para mim, mas ao mesmo tempo eu também tenho tatuagens que não significam tanto, sabe? E que tem tatuagens que não significam nada, mas que eu gosto e eu gosto de ter no meu corpo. Então eu super entendo o que você falou. Perfeito, exatamente. Tem tatuagem de todos os tipos, desde as religiosas até de gostos por jogos, etc. Então, Sim. estão marcados, que para mim fizeram alguma diferença e que gostaria de levar na pele comigo. Então, necessariamente concordo com você de que não tem que ter um motivo, uma justificativa plausível para você fazer. Acho que as pessoas às vezes acabam entrando nesse devaneio de que é necessário um porquê para fazer aquilo, quando na verdade porque é por si só o suficiente. Basta você Basta ter decidir. vontade. Perfeito, com certeza. Agora falando um pouquinho sobre o meio do trabalho, no caso. Você já passou alguma situação um pouco desconfortável, um preconceito dentro do trabalho, por você ser uma pessoa tatuada? O que é que acontece? É interessante você ter pontuado isso porque o meu primeiro contato com preconceito não foi no mercado de trabalho, foi em casa. Foi? Foi com a pessoa assim, que eu mais amo, que é minha melhor amiga, que é minha mãe. Ela é a pessoa que nunca gostou de tatuagem e que sempre combateu isso. Inclusive até os dias atuais, né? Eu tenho 32 anos, desde os 15 me tatuo e até hoje ela só falta chorar por cada tatuagem que eu faço. Eu Então, entendo. recentemente a gente vem conversando sobre isso, porque para ela existe o estigma da origem da tatuagem, né? A gente sabe que a origem da tatuagem ela vem de um local onde as pessoas que aderiram àquela arte, elas não necessariamente estavam enquadradas num cenário social padrão, como as pessoas que fazem faculdade, estudam, formam suas famílias. As pessoas que aderiram à arte no passado, com base nos relatos, são pessoas que realmente estavam fora um pouco desse padrão social. Então, acho que esse estigma se carregou desde o passado até os dias atuais. Eu acredito que com minha mãe não tenha sido diferente, até porque na época dela poucas pessoas eram tatuadas. Um tio ou outro que tinha aquela tatuagemzinha que é um pássaro, sabe? Que é um B, Eu sei qual é. bem antiga, com um solzinho, que é uma meia-lua assim, com água. Então, ela era uma coisa bem... E eu acho que também o mercado de trabalho para ela dava medo. Só que aí, quando eu assumi a minha responsabilidade e adentrei no mercado de trabalho, eu sabia que eu ia enfrentar.
principalmente no mercado judiciário. A gente tem um mercado pomposo, onde a gente tem funcionários que são servidores, que, querendo ou não, vêm de um outro tipo de... Tem o estereótipo também, né, do advogado, daquela pessoa certinha. Perfeito. É justamente sobre isso que às vezes a gente tem vontade de desmistificar, né? A minha vontade de vir para uma sala de aula na faculdade e de trazer isso para os novos alunos. Porque eu, na minha época, em que pese ter tido professores que eram relativamente modernos e tal, mas não tinha ninguém que me representava ali. Então ali eu achava estranho. Eu só tive um professor que tinha tatuagem, que eram poucas, e mesmo assim foram os caras que mais me identifiquei, que chama Júlio Travessa. E ele foi uma grande figura para mim, e eu vi que aquilo ali, na verdade, não poderia ser uma barreira para o meu sucesso. Então, desde quando eu comecei a fazer tatuagem, eu assumi isso, que iria enfrentar. Inclusive, não tenho nas mãos e nos dedos justamente por conta disso. E do tocante agora à questão do preconceito em si, o cerne da questão, é que de fato eu já vivenciei isso. Não só dentro de um fórum, onde alguns colegas, por terem tatuagem no pescoço, nas mãos, serem tratados de formas iguais, e quando eu encontrava com essas pessoas em um outro ambiente, como um shopping, às vezes eu precisava ir ao fórum, dobrava a sua camisa e chegava lá, você via que o tratamento era diferente. Então, consequentemente, eu tinha que me cobrir todo, porque eu sabia que o tratamento podia ser diferenciado em razão da arte na pele. Eu entendo principalmente dessa questão do preconceito familiar. Inclusive, uma das nossas entrevistadas vai ser a minha mãe. Minha mãe, ela é bem mais velha, a gente tem uma diferença de idade muito grande. Então, eu tenho isso, eu tenho mais de 20 tatuagens. Mas ela continua assim, quando eu faço uma nova, aí ela fala assim, parece que você tá me matando por dentro. Essas palavras. Exatamente, você tá me matando por dentro, eu não sei o que eu fiz pra merecer. E justamente eu tive até uma discussão com ela por causa de uma tatuagem que eu fiz recentemente. Mas eu acho que assim, ela evoluiu muito. Quando a gente vai conversando e dando espaço para entender a outra pessoa, até a gente entender por que elas não gostam. A gente sabe que elas são de outra época, como você disse, na época nem todo mundo tinha tatuagem. Então também é a questão de respeitar, mas ao mesmo tempo exigir respeito. Tipo assim, eu sei que você não gosta, eu respeito que você não gosta, mas é uma coisa que eu faço para mim, é uma coisa que eu faço para minha pele, para minha pessoa. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir, de ouvir e respeitar para até a gente chegar num consenso, né? Querendo ou não, quando a gente ganha a nossa independência, Sim. tudo fica mais fácil, né? Mas, assim, familiar principalmente, eu acho mais difícil, porque é uma coisa assim, o trabalho você às vezes até releva, tipo, não, tudo bem, o trabalho até eu entendo, mas às vezes família é muito mais difícil. Às vezes dói mais, né? As palavras, pelo menos que eu já ouvi, doeram bastante. Perfeito, eu vivenciei a mesma coisa e acredito que elas estão se adaptando. Minha mãe vem se adaptando a isso a cada dia, até porque há de se olhar pro que a pessoa é, não o que ela carrega na pele, pela cor do cabelo, pelo acessório que ela carrega. Não é possível que com tudo que nós fazemos como filhos, como amigos, como eu, no meu caso, como pai também, que tive filho jovem, ela não leva tudo isso em consideração e simplesmente me joga escanteio pelo fato de uma arte na pele, que para mim tem um significado muito grande e sem contar o prazer imensurável que nós, tatuados, sentimos ao tatuar. Então é uma coisa que talvez a geração dela não tenha vivenciado e que acho que deveria aderir agora à tatuagem, chegando ao tempo. E também a gente fala muito também no nosso trabalho sobre a marginalização da tatuagem, de ter necessariamente a ligação da tatuagem com algo negativo. Querendo ou não, a sociedade ainda vê muito, por exemplo, uma pessoa toda tatuada, por exemplo, minha mãe vai olhar e falar, meu Deus, tem cara de bandido. Mas o que que é cara de bandido? Por que que isso está ligado diretamente à tatuagem? Justamente por conta dessa marginalização, dessa ligação da tatuagem com coisas ruins. O que acontece? Quando os primeiros relatos que se tem de tatuadores, principalmente eles surgiram no cenário da marinha, dos marinheiros que iam de portos em portos, técnicas orientais que eram trazidas, conhecidas e propagadas, e aos poucos aquilo foi se aperfeiçoando. Só que, como a gente sabe, os marinheiros eles vão de porto em porto, e no porto a gente encontra pessoas que normalmente fogem um pouco do padrão da sociedade. São boêmios, são artistas, são prostitutas que ficavam ali, os próprios marinheiros que queriam gravar os locais que passavam. Então, as pessoas, eu acho que a sociedade em si começou a ver que quem aderia àquela arte eram pessoas que fugiam do padrão social. Talvez se a tatuagem tivesse surgido no seio da sociedade burguesa, no seio É uma coisa completamente diferente. da religião,
talvez se a Igreja Católica tivesse propagado aquilo como As religiões que têm tatuagens associadas, mas justamente foram essas religiões que foram, tipo, tratadas como primitivas e foram fechadas. Mas realmente, como você falou, se talvez tivesse surgido em religiões maiores, por exemplo, como o catolicismo e tudo mais, talvez não tivesse esse preconceito. Inclusive, na minha última pesquisa, eu estava vendo que grupos circenses que faziam apresentações nos Estados Unidos e em outros países também, que eram itinerantes, iam de cidades em cidades apresentando ali, e eles tinham um quadro chamado Freak Show, que né, é o show meio que dos horrores, das pessoas esquisitas. E dentre esses personagens, existiam as mulheres tatuadas, que é aquelas tatuagens old school. Então as pessoas iam para poder ver as mulheres totalmente desenhadas. Então, consequentemente, era um quadro que remunerava melhor. Consequentemente, as pessoas aderiram naquele cenário à tatuagem. E ao mesmo passo que você estava relacionando tatuagem com freak show, com uma coisa que fugia completamente. Ela não é esquisita porque ela tem uma tatuagem. Então, tem esse fator. E tem a questão também de que se propagou para o lado criminoso. Aqueles que fazem parte de facção, aqueles que estão dentro do presídio, que usaram a tatuagem como um símbolo. Mas isso tem que ser relativizado. As pessoas têm que entender que, da mesma forma que um criminoso ele pode se alimentar, ele pode beber Coca-Cola, por exemplo, nós também bebemos. Então, isso não nos faz criminoso. Então, as pessoas têm que entender que ele tem o direito de aderir à tatuagem. E não significa dizer que ele aderiu, que de fato tinha uma intenção dele fazer, porque ele cometeu um crime. Na verdade, são coisas completamente distintas e que as pessoas têm que se desvencilhar da relação desse ponto da criminalidade com a tatuagem. Até uns anos atrás, surgiu pela Polícia Civil uma cartilha que ela relacionava algumas tatuagens comuns no meio do crime. a gente conhece algumas, por exemplo, tatuagem de palhaço, tio Patinhas, Então, e é muito peculiar isso, né? Porque quando você suscita poder público de que aquela tatuagem pode ser relacionada àquilo, tem que se ter muito cuidado, porque tem diversas pessoas que não têm sequer qualquer tipo de relação com aquilo e também possuem o mesmo desenho. Então, um amigo que teve problema porque tinha a capa tatuada. Pois é, então ele tem que saber como é que é o modus operandi. Eu penso assim, poxa, é uma tatuagem padrão, com a mesma cor, com o mesmo tamanho, no mesmo local. Tudo bem, justifique ali que aquilo tem uma relação criminosa. Mas quando você simplesmente leva desenhos a achar que as pessoas que estão tatuadas com aquilo são relacionadas, tá estigmatizando, tá falando que aquelas pessoas são criminosas, tá sendo um preconceituoso. E para esse estereótipo que a gente tem, né, da pessoa tatuada. Querendo ou não, quanto mais a gente fala nessa questão da tatuagem para essas pessoas e relaciona, ele contribui muito a esse A estereótipo. difundir de modo negativo a tatuagem quando a gente sabe que Exatamente. é uma arte secular. A gente foi encontrado um corpo de um rapaz chamado Otis, foi dado esse nome a ele, que foi o corpo mais antigo a se encontrar com marcas de tatuagem. Ele tinha desenhos que, pela estruturação em 3D, apontavam que eram nas costas e tal, que provavelmente eram sinais ligados à acupuntura, que ele marcava para não perder pontos vitais ali para ele. Então quer dizer que é uma arte secular, não é uma coisa que veio de agora. Então as pessoas têm que compreender de que antes de Cristo já existia a tatuagem. Quem sabe se Cristo também não se tatuou, a gente não sabe. Não tem como saber, né? Falando um pouquinho sobre o estereótipo, você já se sentiu encaixado em algum desses estereótipos de pessoa tatuada? Já sentiu que alguém provavelmente olhou torto, querendo ou não, por você ser uma pessoa tatuada? Eu já vivenciei isso demais, até porque eu vivenciei também a gravidez na adolescência. Eu tive filho aos 15, engravidamos aos 15, quando ele nasceu, eu já tinha 16. E quem criou o Eduardo foi eu e minha mãe. Então, eu acho que para a sociedade era um prato cheio ver um jovem com um filho e tatuado. Então, muito eu passei por isso em diversas situações, nas escolas que eu matriculei ele, nas escolas que ele passou, na minha vida diária na faculdade, na minha vida social, lidar com síndico, lidar com qualquer pessoa que faça parte. Porque naquele momento ali, ela achava talvez que eu não pudesse ter competência pelo meu estereótipo, pela minha, que ele criou. Mas ele não sabe quem sou eu no meu foro íntimo. Então eu buscava justamente me posicionar de modo contrário a não permitir que qualquer tipo de pensamento preconceituoso pudesse ser externado fora os olhos que já sinalizavam muito. Então eu limitava que aquelas palavras ficassem dentro da cabeça daquela pessoa. E eu me impunha de forma precisa, de conhecimento, sempre muito duro, muito firme nas minhas posições, a justamente, infelizmente, ter que me impor
a forma... Para não passar do limite. Perfeito. Porque quando você cede, essas pessoas veem que você não tá revidando e querendo ou não, daqui a pouco é os comentários, daqui a pouco são as ações. Não permito. Exatamente. E é extremamente importante que a gente não permita, não dê esse espaço, querendo ou não, é o nosso corpo. Sim. É o nosso corpo, é a nossa expressão. Agora, ainda falando sobre essa questão dos estereótipos, como é que esse estereótipo, esse preconceito pode afetar a própria autoestima da pessoa tatuada? No meu caso, eu, por exemplo, eu me tatuei, mas querendo ou não, por esses comentários de minha mãe, muitas vezes eu falei assim, pô, por que eu fiz isso? Ou eu me sentia mal, já fiquei triste, já me arrependi, mas depois de muito pensamento que eu falei, não, eu não me arrependi. E foi sim por conta do comentário. Eu queria saber se já aconteceu alguma coisa assim com você, já passou algo parecido. Já aconteceu, e eu vou voltar lá para a minha primeira frase daqui do nosso encontro. Quando eu falei que eu conheci a tatuagem através do meu irmão, que fez a tatuagem. Esse tatuador virou um amigo, eu passei nele, e no dia que eu fiz a minha segunda tatuagem, que seria aquela sem permissão, no qual eu juntei dinheiro e fiz um dragão, no ato da sessão, meu irmão chegou no estúdio, eu não sei se para ver o tatuador, para conversar alguma coisa, e de repente meu irmão, quando olhou, que se deparou ali, estava tatuando meu braço, e ele falou, olha, vou contar pra minha mãe. Aí ele saiu do estúdio, e eu parei a tatuagem na metade, inclusive tem até uma marquinha do local, que eu falei, pô, pera aí, eu preciso pensar um pouco, refletir aqui, precisa dar continuidade. Eu parei, respirei e falei, não, eu não posso ser julgado por outra pessoa, simplesmente pelo fato de um desenho que está no meu braço. Então, logo no início, nas minhas primeiras experiências, eu passei essa situação de ter que saber que eu iria enfrentar isso, e que naquele momento eu já ia ter que enfrentar minha mãe em casa. Sim. Então, eu já me preparei para essa situação naquele momento. Naquele momento, eu já me senti preparado de saber de que viriam preconceitos no decorrer da vida e que eu precisaria saber como contornar isso, justamente porque dentro de casa já havia, né, batidos, já havia me deparado com isso. Você puder falar um pouquinho dessas suas estratégias que você cria, justamente para você não levar para o coração os comentários, você aprender a lidar. Qual a estratégia que você usa? Olha só, a estratégia que eu busco utilizar, primeiramente, é que eu acho que é importante informar a todos que são tatuados de que ninguém tem que provar nada a ninguém. Não é porque nós fizemos uma tatuagem que eu tenho que provar ao meu professor que eu sou melhor do que os outros alunos. E isso em hipótese alguma. Eu acho que o meu mecanismo de defesa foi continuar fazendo um bom trabalho, foi continuar estudando, me posicionando. E independente de ter tatuagem ou não, a pessoa que tem vontade de fazer, ou que é adepto, que concorda com as pessoas que façam, elas têm que saber primeiramente de que o conhecimento sobre a arte, de que o conhecimento sobre o preconceito existe, e ela tem que se preparar para isso. E uma forma de se preparar, nada melhor do que está aqui dentro. É estudar, é sempre fazer um bom trabalho, e mostrar de que o que está afetando a tatuagem no meu dia a dia. Como é que minha relação com você é afetada por causa da minha tatuagem. Graças a Deus, hoje a gente tem uma representatividade muito grande com atletas de ponta, a gente tem músicos, a gente tem chefes de cozinha, a gente tem todo tipo, hoje, de pessoas que estão expostas na mídia, que estão nos representando. E hoje eu me sinto confortável de ver um jogador de basquete que me representa porque ele é tatuado, que eu sei que ano passado teve Dennis Rodman, na minha época teve um outro atleta que representou também, e o mais importante é que as pessoas tenham consciência do que são e não do que estão vestindo, do que está na pele, do que estão possuindo. O que importa é o seu conhecimento, a pessoa que você é, o que você está agregando para o próximo. E tatuagem é meramente um desenho na pele, nada muda. Eu chegar na internet e botar então um desenho de tatuagem, será que eu vou alterar ali que eu sou? De forma alguma. Com certeza não. E na sua opinião, por que as pessoas ainda têm essa dificuldade de aceitar a tatuagem como uma expressão? Olha só, eu acho que a tatuagem, nesse ponto que a gente está tocando, seria mais como um movimento social. E eu acho que as pessoas aqui, elas não aderem, primeiro porque falta conhecimento sobre si mesmo, né? A gente teve um mundo que expandiu muito, que evoluiu na tecnologia. A gente teve indivíduos que pouco evoluíram dentro de si. Então, quando você pouco se conhece para conhecer o outro, fica difícil. Então, acaba que as pessoas vão aderindo ao que se é propagado na sociedade quanto aos estigmas que a tatuagem cria, os preconceitos e as pessoas negativas que utilizam tatuagem para continuar ainda propagando algo negativo sobre uma arte no qual hoje emprega pessoas, gera impostos, venda de materiais, grandes profissionais, artes incríveis,
E o mais importante, inclusive, tem afetado também pessoas que têm cicatrizes, que têm, infelizmente, lembranças tristes, que passaram, que perderam a sobrancelha, que perderam parte. Inclusive, existe um ramo de tatuagem de mamilo para mulheres que, por conta do câncer de mama, têm que fazer a retirada. E existem pessoas que se especializam única e exclusivamente nessas tatuagens realistas para devolver, às vezes, aquela dignidade, querendo ou não, a pessoa se sente ali muito sensível por ter perdido parte do corpo. Até a própria tatuagem do câncer de mama que vem aqui, eu já vi várias mulheres que fazem tatuagem de ramos de flores ou coisas para cobrir, justamente para dar um significado maior e não ter que lidar com aquilo. Acaba que se limita muito ao que as pessoas precisam compreender de que a tatuagem, ela ultrapassa as informações de um desenho na pele, é muito mais. O tatuador, ele estuda, ele confecciona um desenho, ele produz, ele tem responsabilidade sobre um corpo, ele emprega pessoas, ele tem que ter todo cuidado com a parte da higiene e tudo. E merecem sim ser considerados profissionais como qualquer outro, como um médico, como um advogado, como qualquer outro profissional. E principalmente nos dias atuais, né? Quando a gente se encontra com grandes artistas que a gente não imaginava nunca, que eu considero hoje como grandes Van Goghs. Com Sempre certeza, grandes pintores da nossa pele, perfeito. eu falo porque eu sou ex-tatuadora. Eu digo ex porque eu comecei a tatuar. Tatuei durante um bom tempo, mas por conta dos estudos, eu acabei tendo que abandonar porque eu senti que eu não estava tendo tempo suficiente para me dedicar. E eu acho que para você fazer uma arte na pele de alguém, você tem que ter tempo para estudar. O que esses tatuadores estudam de questão de camada de pele, de tinta, de técnicas e material, o gasto, o tempo. Então, assim, eu entendo, é um cuidado que tem que ser extremamente minucioso, né? Então, assim, o trabalho dessas pessoas de fazer arte, cuidado com a pele, eu acho, assim, incrível. Agora, para a gente poder encerrar com a nossa última pergunta, o que você poderia dizer para alguém que está sofrendo esse preconceito, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho? O que você poderia dizer para essa pessoa? Primeiramente, se fosse assim, uma pessoa, um profissional que estivesse no mercado de trabalho, tá atuando dentro de uma empresa, e ele estivesse sofrendo preconceitos, aquilo estivesse afetando literalmente a autoestima dele, o desempenho dele, eu aconselho que ele relate tudo, que ele faça todas as provas possíveis e que, se for possível, depois ele busque o judiciário para uma reparação. A gente sabe que hoje existe um entendimento muito grande sobre indenizações por danos morais em razão de preconceitos, de atos discriminatórios. E fora isso, o mais importante que eu zelo em primeiro lugar que tudo, conversa. Seja com quem for, com mãe, com pai, com filho, com amigo, com seu patrão, com quem for. O importante é conversar e expor e deixar claro o limite da relação e quem é aquela pessoa. E que ele não pode jamais ser afetado em razão de uma tatuagem, de um brinco ou de um cabelo pintado, principalmente de tatuagem que está na pele, que é algo ainda mais íntimo e permanente e que, infelizmente, a gente, naquele momento, não pode tirar para fazer algo. A gente tem que aceitar e entender que aquela tatuagem faz parte daquela pessoa. Aquela pessoa faz aquela tatuagem. E não aquela tatuagem faz aquela pessoa. Então, antes de mais nada, é olhar para o indivíduo e considerar ele. Então, acho que é necessário conversa. Muito obrigada, Marcelo. Eu adorei o nosso papo, de verdade. Obrigado. E você falou coisas muito importantes. Eu tenho certeza que vai agregar muito no nosso trabalho. Então, eu te agradeço muito por ter participado, tá bom? E aqui a gente encerra mais um videocast. E é isso. Muito obrigada.